Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo agora, ó, 2 horas em ponto, boa tarde. Para você que vai assistir mais à noite aí, uma boa noite. Ou para você que vai assistir no período da manhã, um bom dia. Pessoal, vamos lá então. Ó. A gente trouxe aqui para vocês um tema muito interessante, né? Que é o tema sobre a imunologia molecular e celular. Nós somos alunos do primeiro período de fisioterapia. O nosso grupo é composto por 5 integrantes, né? Como eu não me apresentei, meu nome é Wesley, Maria Luísa, Ana Paula, Camille e Isabelle. Aí. Pessoal, então a gente vai começar falando para vocês aqui sobre as características gerais das respostas imunes humorais. Mas antes de a gente entrar de fato nesse tema, é importante relembrar alguns conceitos muito importantes que é sobre as células B e os anticorpos, para facilitar um pouquinho o entendimento, né, das próximas apresentações aí de vocês, beleza? Então, o que seria as células B, né? As células B, elas também podem ser chamadas de linfócitos B, né? Elas são responsáveis por produzir anticorpos que vão ser utilizados para proteger o nosso organismo aí contra infecções, ok? E os anticorpos, então, são proteínas que também podem ser chamadas de imunoglobinas, que também têm a função, então, de proteger o nosso organismo aí contra infecções. Entendido? Então, vamos lá entender um pouco mais sobre esse tema aí, ok? Como já falei, as células B, elas são conhecidas, então, como linfócitos B. A principal função, então, desse tipo é a produção, então, de anticorpos, que vai ser produzida, né, através do nosso sistema imune. O sistema imune é um sistema complexo, né, que tem a função, então, de proteger o nosso organismo aí contra as infecções trazidas pelos antígenos, né, que são os vírus, bactérias e fungos. E as imunoglobinas, igual eu falei, elas também podem ser chamadas aí de anticorpos, né? Elas que vão ser produzidas lá pelas células B e elas em conjunto têm a função então, de proteger o nosso organismo aí contra infecções. Aí dentro desse conceito de anticorpos, a gente tem aqui algumas classificações, né? Ou seja, os anticorpos eles são divididos em 5 classificações, né? Que são os anticorpos da classe G, da classe A, classe M, classe E classe D. Beleza? Vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas classes. A classe G, ela é a mais abundante, né, no nosso corpo, representa em torno de 70 a 75% dos anticorpos aí presentes no nosso corpo. A classe A, ela está presente na saliva, nas secreções. Temos também a classe M, né, que é um dos primeiros anticorpos a serem produzidos em uma resposta imunológica. Ou seja, o nosso organismo foi atacado, né, por alguma infecção. Então, o sistema imunológico vai produzir esse tipo de classe que vai ser a primeira linha de resposta, então, para esse tipo de infecção. Temos a classe E, que são as responsáveis pelas reações alérgicas, e temos também as classe D, que atua como receptor em antígenos em células B. Agora sim, entrando na parte das características, né, das respostas imunes humorais, a gente vai ter então, inicialmente, a produção de anticorpos, igual eu já falei para vocês. Num segundo momento, né, entra também como característica a ativação das células B. E num terceiro momento, a gente vai ter ali a troca, né, de isotipo. Essa troca, então, de isotipo é uma mudança que permite os anticorpos desempenham diferentes funções efetoras e se distribuem em diversos compartimentos do organismo. Depois a gente vai ter aqui a maturação por afinidade. Nessa fase, né, os anticorpos eles vão se ligar aos anticorpos que eles têm um pouco mais de afinidade para melhorar a ativação deles. E por fim, a gente vai ter aqui a memória imunológica, que é onde o nosso sistema imunológico produz anticorpos específicos para cada patógeno, né, cada infecção que for aí, tiver na posição de ataque do nosso organismo. E agora aqui, para finalizar essa parte, a gente temos aqui uma imagem, né, que ilustra
tudo isso que eu falei aqui até agora, tá bom? Mas acompanha comigo aqui, ó. A gente vai ter, então, no primeiro momento, um reconhecimento do antígeno, né? Aí, esse antígeno, então, ele vai ativar aqui uma célula B que vai se juntar ao antígeno e, junto com as células auxiliares, eles vão ativar, então, essa questão das células B. E aí, numa próxima fase, vai gerar aqui uma proliferação que vai multiplicar esses anticorpos, né? E aí eles vão vir em várias classes, para que a gente consiga ter, então, a troca de isotipo, né? Que são os plasmócitos, as respostas de memória. E, por final, aqui a gente vai ter, então, as células de memória, né? Que é onde que eles vão produzir o anticorpo específico para cada tipo de ataque. Beleza? Boa tarde, meu nome é Maria Luísa e agora eu vou falar a minha parte para vocês, que vai ser sobre o reconhecimento de antígeno e ativação da célula B induzida pelo antígeno. Para que os anticorpos eles sejam induzidos, a gente precisa que os antígenos eles sejam transportados e capturados. E quando a célula B se liga ao antígeno, ela vai produzir plasmócitos e célula B de memória, mas agora não vem ao caso sobre isso. Vou mostrar para vocês essa imagem aqui e vou explicar sobre a captura e reconhecimento de antígenos pelas células B. Essa imagem aqui ela é um linfonodo e essas bolinhas amarelas são onde ficam as células B. E essas células B elas têm uma quimiocina chamada de CXCR13. Aqui na imagem do lado são as células B e o vermelhinho são os receptores, que vão se ligar para dentro. Nessa outra imagem aqui, eu vou mostrar para vocês que as células B, elas estão localizadas ali no folículo e estão esperando algum antígeno entrar nesse vaso linfático aferente para elas capturarem. Só que muitos dos antígenos, eles são grandes e não passam por esse vaso aferente. Então, é aí que vai entrar os macrófagos que estão aqui no slide. Eles vão capturar esses antígenos e levar até o folículo. Minha última explicação para vocês hoje vai ser sobre respostas imunes humorais primárias e secundárias. O que acontece? Quando um micro-organismo ele entra no nosso corpo e o nosso corpo é invadido por micro-organismos invasores. Isso acontece na primeira infecção, quando o nosso corpo vai reagir. Anticorpos vão entrar em ação e no 7º dia vai acontecer um aumento de concentração de anticorpos contra esses micro-organismos. E ao longo dos dias, a pessoa vai melhorando. Mas pode acontecer da mesma pessoa ser infectada pelo mesmo vírus, só que agora com uma vantagem a mais, porque o nosso corpo produziu células de memória, que vai fazer com que tudo seja um pouco mais rápido. Então, já logo na infecção repetida, já logo no 3º dia, o que antes era no 7º, vai acontecer essa concentração de anticorpos contra esses micro-organismos, combatendo a doença, e depois vai melhorando. E o que a gente pode perceber aqui nessa imagem é que a produção de anticorpos na resposta secundária ela é muito maior que na resposta primária, fazendo com que o nosso corpo se recupere muito mais rápido. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camille. Eu vou falar para vocês hoje sobre a introdução à resposta imune humoral. Em 1960, os cientistas descobriram que só as células B não eram eficazes e precisariam das células T e o CD4+, para ajudar no combate. Agora eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento do antígeno. Na célula B, o antígeno é reconhecido de uma forma natural. Nas zonas T, são nos linfóides e no B, no folículos. Folículos? Você corta isso depois. Eles migram e se encontram na borda e assim iniciando a cooperação para a produção desses anticorpos para combater o tal vírus que está no seu corpo. Dando sequência ao slide, aqui a gente tem dois caminhos da ativação, a resposta extrafolicular e a resposta folicular.
Na extra, tem uma resposta mais rápida e produz baixos anticorpos de afinidade. Já na resposta folicular, ela forma o centro germinativo, que eu irei explicar mais para frente para vocês, e gera anticorpos de alta afinidade. E no centro germinativo ocorre a maturação da afinidade, que é pela seleção B, com receptores mais eficazes, e também ocorre a troca de isotipo, pelo M para o G. E finalizando a explicação sobre o efeito epiteno-carreador, eles sozinhos não ativam respostas imunes e também são bases de vacinas conjugadas. Boa tarde, meu nome é Ana Paula e eu vou entrar no tópico agora de mudança de isótopo da cadeia pesada nas células B. O que é a mudança de isótopo? É um processo que acontece quando os linfócitos B são ativados e eles trocam a classe do anticorpo que estão produzindo. Por exemplo, eles param de produzir o IgM e o IgD e passam a produzir IgG, IgA e IgE. Aí também, mesmo trocando o tipo de anticorpo, eles mantêm a especificidade pelo mesmo antígeno, ou seja, continuam reconhecendo o mesmo invasor. Os dois sinais principais são a interação entre o CD40 das células B e CD40L do linfócito T. Isso é essencial, sem isso não acontecem as mudanças. E o segundo sinal importante é as citocinas específicas que vão direcionar qual tipo de anticorpo será produzido. IFN leva à produção de IgG, IL4 leva à produção de IgE e TG-beta, BAFF e APRIL leva à produção de IgA. E locais principais da mudança de isótopo. Acontece principalmente nos centros germinativos dos folículos linfáticos, junto com os linfócitos T foliculares, que ajudam nesse processo, e pode acontecer também em focos extrafoliculares, mas isso é bem menos comum. E como ocorre a mudança? Essa mudança envolve uma recombinação da região constante da cadeia pesada do gene da imunoglobina. A enzima ID, deaminase introduzida por ativação, é fundamental nesse processo. Provoca quebras no DNA em regiões chamadas switch, que ficam antes dos genes de cada isótopo. Mas para que isso aconteça, essas regiões precisam estar visíveis e que torna isso possível a transcrição germinativa, que abre essas regiões do DNA. Consequências clínicas. Um exemplo é a síndrome hiper-IgM, causada por defeito no CD40, CD40L ou na própria AID. A consequência é que a célula B só consegue produzir IgM e não consegue trocar para outras, como IgG ou IgA. Outro exemplo é a deficiência seletiva de IgA, que pode estar relacionada a mutações no receptor TACI, importante na sinalização para comutação para IgA. Agora vamos entrar no tópico da diferenciação da célula B, plasmócito, células de memória e regulação transcricional. Plasmócito, células B que secretam anticorpos. Depois da ativação com a ajuda das células T, algumas células B se transportam em plasmócitos. Esses plasmócitos são responsáveis por produzir grandes quantidades de anticorpos, que vão atuar diretamente contra os antígenos. Para que isso aconteça, são necessários alguns sinais importantes, como o BCR, que é receptor da célula B, o CD40. Para que isso aconteça, são necessários alguns sinais importantes, como o BCR, que é o receptor da célula B, o CD40 e os TLRs, e também citocinas. Ou seja, o principal papel dos plasmócitos é mesmo ser uma fábrica de anticorpos. Agora vamos falar das células B de memórias. Por outro lado, uma parte das células B vai se transformar em células de memórias. Elas são produzidas nos centros germinativos com o apoio das células TFH, que são as células T foliculares helper. Essas células B de memória têm uma característica especial. Elas expressam uma proteína chamada BCL2, que dá resistência à apoptose, ou seja, ela não morre facilmente.
E por que isso é importante? A ação transcricional do destino das células B. Aqui a gente entra na parte de como o destino das células B é regulamentado por fatores moleculares, principalmente dentro e fora dos centros germinativos. Nos centros germinativos, quando a célula B é ativada pelo CD40, junto com a interleucina 21, isso ativa o fator de transcrição BCL6. Esse fator BCL6 é fundamental porque ele inibe o BLIMP1, que é responsável por induzir a diferenciação da célula B em plasmócito. Ou seja, dentro do centro germinativo, o BCL6 impede que a célula vire plasmócito muito cedo. Ela ainda precisa maturar e passar por seleção. Já fora dos centros germinativos, onde o BCL6 está em níveis baixos, essa inibição desaparece. Com isso, a célula B se diferencia rapidamente em plasmócito de vida curta, que vai induzir anticorpos logo após a ativação. Oi, meu nome é Isabelle e eu vou falar sobre esse tópico aqui, sobre as respostas de anticorpos a antígenos T independentes. Muitos antígenos não proteicos, como polissacarídeos e lipídios, estimulam a produção de anticorpos na ausência das células T auxiliares. E esses antígenos e as respostas que eles provocam são denominadas de T independentes, ou TIs. E essas respostas de anticorpos são diferentes de muitas formas de respostas T independentes. Os anticorpos IgG, eles inibem a ativação das células B por meio da formação de complexos com os antígenos e esses complexos eles se ligam a um receptor de células B para as porções Fc de IgG, chamado de receptor Fc-gama. Nessa imagem daqui nós podemos observar, na imagem A, que os complexos antígeno-anticorpo eles podem se ligar simultaneamente à Ig da membrana através do antígeno e ao receptor Fc-gama-RIB através da porção Fc do antígeno, com que as fosfatases associadas à cauda citoplasmática do Fc-gama-RIB inibam a sinalização pelo complexo BCR e bloqueiem a ativação da célula B. A retroalimentação do anticorpo mediada pelos receptores de Fc é um mecanismo fisiológico de controle das respostas imunomorais porque é desencadeada pelo anticorpo secretado e também bloqueia a produção de anticorpos. Vale destacar também que a importância da inibição mediada por Fc-gama-RIB é demonstrada pela produção de anticorpos descontrolada observada em camundongos nos quais o gene que codifica esse receptor foi nakateado. Um polimorfismo no gene Fc-gama-RIB vem sendo associado à suscetibilidade ao desenvolvimento da doença autoimune, conhecida como lúpus eritromastoso sistêmico em humanos. Gente, muito obrigada. Esse foi o nosso vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado bastante e que dê para estudar aí. Curtam e compartilhem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila. Eu vou falar um pouco sobre a introdução à resposta Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camille e eu vou falar um pouco sobre a introdução à resposta imune humoral. Em 1900... A IFN-gama, que leva à produção de IgG, o IL-4, que leva à produção de IgE, e o TGF-beta, BAF e APRIL, que leva à produção de IgA. Do anticorpo. E na imagem B, consequentemente, essa ligação simultânea de receptores faz com que as fosfatases associadas a cada...